Vamos falar sobre esse clássico Bahia e Vitória, Bahia e Vitória, Vitória e Bahia. Vou falar primeiro sobre o Vitória e depois eu boto Bahia e os seus respectivos confrontos, ok? Um para um. Seguinte, o que é que eu imagino do Vitória para esta partida? Eu imagino este Vitória que está aí na sua tela nesse exato momento, ok? Com Arcanjo, Matheus Silva, Camutanga, Neres, Edu, Ramon, Baralhas, Emanuel Martinez, Eric, Matheusinho e Renato Kaiser. É o que eu imagino para agora, ok? O Nathan Mendes treinou, tá no final de transição, ainda não treinou com o grupo, vai treinar muito pouco. Então eu imagino que deve ser apenas relacionado, ficar como opção. Caso precise durante a partida, ele pode entrar. Mas eu imagino que o titular vai ser Matheus Silva por uma questão de ritmo de jogo. O ataque, eu acho difícil que ele mude. Eu acho muito difícil que ele vá com três meias. Afinal de contas, mesmo ele contra o Jacuipense, que era um jogo mais importante, ele optou por três zagueiros. Ele voltou à formação anterior. Então acho difícil que ele agora contra o Bahia ele vá jogando mais aberto. Imagino que ele vai sair. Baralhas e Martins não tem questionamento. Se talvez o Kaique tivesse disponível, a gente poderia discutir, debater a possibilidade de repente em um Kaique Baralhas e ter os três zagueiros de ofício. Poderia debater. Mas no cenário atual, sem Kaique, eu acho difícil que ele mude a formação. E na ala esquerda, eu imagino que também vá Ramon. Jamerson fora por uma questão de ritmo de jogo. Ainda não reúne ritmo para jogar 90 minutos. Aí sempre vai ter aquele torcedor que vai dizer, mas pô, então bota 60. Ramon não tá bem. Eu concordo que Ramon não tá bem. Mas clássico é muito temeroso você colocar jogador que não suporta 90 ainda. Então, assim, você pode perder um jogador. Você pode ter necessidade de repente fazer uma correção tática. Você pode perder um outro jogador por lesão. Você pode perder um jogador por expulsão, ter que mudar. E aí você fica com um jogador que não tá 100% e o cara pode eventualmente sentir você ficar sem substituição, por exemplo. Ou o cara entrar em campo com a perspectiva de jogar 90 e jogar 10 e você perde o jogador. Então acho que por essa questão, eu imagino que o Jamerson não deve ser titular. Devemos ter Ramon, Matheus Silva, Camutanga, Neres, Edu, Baralhas, Emanuel Martinez, Eric, Matheusinho e Renato Kaiser. Ok? Eu imagino que vai ser esse time. Qual é o time do rival? Qual é o time do rival? Vou tirar o Vitória. Aliás, vou deixar o Vitória posicionado. Aliás, vou tirar o Vitória tudo. Fica melhor. Pra botar o time do rival. E depois aí eu coloco de novo o time do Vitória. E aí a gente vê peça por peça qual vai ser os encaixes, o que é que eu imagino pra partida, ok? Vamos lá. Como é que o Bahia deve jogar? Ronaldo no gol. Ronan Gomes na lateral direita. Gabriel Xavier. Mingo e Luciano Juba. Azevedo, já que Carlos Alexandre está lesionado. Jean Lucas, Everton Ribeiro. Eric Puga, Ademir e William José. Ok? O Bahia deve jogar dessa forma. Como é que o Bahia ataca? Como é que o Bahia atacou no Bavi do Barradão? Que foi uma estrutura, assim, não é diferente, mas é uma estrutura que o Bahia não fez no Bavi, por exemplo, do Brasileirão no passado. Geralmente o Bahia, quando ele vai atacar, não vou botar as peças ainda que ele deve fazer, mas só para dar uma ideia, para mostrar a vocês a diferença. O Bahia geralmente ataca assim, certo? O Bahia geralmente ataca dessa forma. 5-2-3, ok? Só que no Bavi do Brasileirão ou do Baianão, foi o que eles fizeram. Ele, ao invés de partir dessa estratégia, eles recuaram o atacante, que era Cauli, trouxeram os atacantes para dentro e ficou como se fosse um losango no meio campo. E aí você tinha os atacantes de lado sendo atacantes de fato. E o atacante de referência sendo o cara de mobilidade para vir construir, mas o cara que também entrava na referência. Então, mesmo quando eles perderam o Juan Pablo, que aí entrou o Del, eles mantiveram a mesma ideia, só que o jogador que ficou centralizado foi o Del.
E você tinha sempre os dois atacantes, mantendo a estrutura de dois atacantes o tempo todo. O Del, ele só saiu da referência e virou jogador de lado quando o William José entrou. Mas eles mantiveram essa estrutura durante quase todo o jogo. Quase todo o jogo o Bahia jogou desta forma. E é uma formação que, para jogar na Fonte Nova, eu acho difícil que eles repitam. Ou ser uma estratégia para eles muito mais de contra-ataque. Ou seja, ele vai dar a bola para o adversário, o Vitória vai ter a bola, eles vão jogar dessa forma, contra-ataque, quase um 3 para 3 quase sempre, em velocidade. Você consegue recuperar a bola e você sai em contra-ataque e você deixa a defesa muito mais exposta. Jogando em casa, precisando do resultado, com a pressão que tá, eu imagino que o Bahia vai voltar à sua estrutura normal, natural, que vem atuando durante basicamente 3 anos, né? Então, assim, o que é que eu imagino do Bahia para esta partida? Com o Azevedo jogando, geralmente o Caio Alexandre, quando joga, ele joga um pouquinho mais avançado em relação à linha. O Azevedo não. O Azevedo vem construir mais atrás, tem liberdade para poder chegar na frente também, mas depende muito de construção. Geralmente, você tem o William José centralizado, você tem o Ademir bem aberto, o Ronan vindo mais por dentro, o Everton Ribeiro sendo cara de construção, o Pulga vindo mais por dentro, o Jean Lucas com liberdade para ser esse terceiro atacante, o Juba aqui, e você tem Azevedo e Mingo, Gabriel Xavier mais aberto, Mingo pelo lado esquerdo, o Azevedo sendo esse cara que ora vai montar a linha de 3, ora vai ser o cara mais avançado. Geralmente o Bahia trabalha desta forma. E aqui no ataque você tem o Ronan, pode ser o cara que vai jogar aberto, com o Ademir mais por dentro, ou ao contrário. O William José não é necessariamente um zagueiro, um centroavante, desculpe, de referência, não é mais. É um jogador que baixa para poder construir mais, então você tem o tempo todo o deslocamento dele, você não tem mais a figura da referência somente ali parado, somente vindo para pivô. É um cara que tem saído mais, inclusive é uma crítica da torcida do Bahia em relação ao trabalho de Rogério, porque o William José deixa de ser um centroavante para virar um meia, basicamente, né? Um volante. Então, como eles gostam de falar, né? Então, assim, o time do Bahia geralmente tem atuado dessa forma, e eu imagino que pro clássico deva atacar dessa forma. E como eu vejo um cenário de um Bahia com muito mais posse de bola do que o Vitória, então a gente vai ver muito isso aqui. Do Bahia com 5 caras, com 2 caras articulando por trás, com 3 zagueiros. E você vai ver o tempo todo Ademir e Ronan se movimentando para trocar a posição, Jean Lucas e Eric Pulga e o próprio Luciano Juba também vindo para articulação. Então você tem um time do Bahia que te convida a trabalhar com linha de 5. Por isso, pensando nessa formação, deixa eu alterar o jeito de. Deixa eu voltar aqui à estrutura básica do Bahia para botar o Vitória e a gente vai ver essa questão dos encaixes de marcação. E explicar por que seria o ideal uma linha de 5 para o jogo no Bavi, né? Deixa eu botar aqui o Vitória de novo. Cadê? Arcanjo. Puxar Arcanjo. Edu. Cadê? Baralhas. Mateuzinho. Eric. Kaiser. Cadê mais? Neres, que eu imagino que vai ser titular. Camutanga. Ramon. Matheus Silva. Faltando só Martínez, né? E Martínez. Então você tem de um lado Bahia, do outro Vitória. Deixa eu só reduzir aqui os botãozinhos para ficar mais claro, né? E aí vamos lá. O que é que eu imagino em termos de encaixe de marcação quando o Bahia estiver atacando, ok? A gente vai ter duelo de Neres com William José, quando jogar centralizado. A gente vai ter Pulga e Matheus Silva. A gente vai ter por dentro Juba, Baralhas tem atuado mais pelo lado direito, Emanuel mais pelo lado esquerdo. A gente vai ter Emanuel em Everton, Baralhas em Juba. O Jean Lucas sendo um atacante mais por dentro. Ademir por dentro. Ronan aberto.
o Azevedo sendo esse cara para saída de 3, o Mateuzinho e o Eric trabalhando mais por dentro, mais na contenção, não dando tanto espaço para que Mingo e Gabriel Xavier articulem. Principalmente o Mingo, né? É o que ali pelo lado esquerdo é o lado que o Bahia mais constrói jogo. Então o Vitória tem que ficar atento a isso. Então eu acredito nesses confrontos. É... E aqui você vai ter um confronto de Neres e William José. O que é que me preocupa? É que o William José não é um cara para ficar fixo o tempo todo. Como eu já falei no começo da análise, o William José é um cara que gosta de baixar muito. E Neres vai ser o cara para poder estar acompanhando ele. Então, imagine uma situação que aconteceu muito, inclusive, no Baiano. O atacante de referência do rival, sei lá, do Bahia de Feira, do Galícia, um atacante mais móvel. Então o cara saía da referência, saía da posição de camisa 9 e vinha para poder pegar o jogo. E Neres saía atrás dele. Só que Neres, ele tá muito pesado. Ele naturalmente já era pesado. Ele tá mais pesado ainda. Então o cara quase sempre conseguia se desvencilhar. E o William José, ele é um cara, obviamente, inteligente. Um cara de outro nível. Um cara que já jogou na Europa, jogou Real Madrid, Betis. E é um cara que, apesar de todas as críticas da torcida do Bahia, é um cara que sabe articular o jogo. Se ele sair da área para poder vir pegar a bola, ele tem o chute de fora da área. Se ele girar, ele pode bater. Ele tem um pivô. Ele tem um passe nas costas. Então, assim, se o Nery sai na caça para pegar o William José e ele não consegue dar o bote para poder tirar a bola, e o William José girar, o Vitória vai ter um problema muito grande pela frente. Porque ele vai ter Ademir, ele vai ter Jean Lucas fazendo infiltração. Ele vai ter Ademir correndo nas costas. Ele vai ter Ronan correndo nas costas. Ele tem Eric Pulga correndo nas costas. Contra uma defesa que vai estar basicamente no mano. Então, esse é, para mim, é o principal problema com relação a esse confronto de Neres e William José. O outro confronto que também me preocupa é o confronto de Matheus Silva com Eric Pulga. O Matheus Silva não é um jogador tradicionalmente de marcação. Não tem característica de marcação. E o Eric Pulga é um cara que vai pro drible, que vai pro enfrentamento, que vai pro 1 contra 1. Então, assim, esse duelo aqui pelo lado direito de Matheus Silva e Eric Pulga é um duelo que também me preocupa. Também me preocupa. Então, assim, nesses encaixes aqui, teria dificuldade. Qual é o outro detalhe? Eu acho que o Edenilson poderia dar um equilíbrio melhor a esse sistema defensivo do Vitória. Talvez a opção de Jair Ventura não seja por ele, seja por Nery por uma questão de experiência. Seria o seguinte: ao invés do Neres, você ter o Edenilson. Deixa eu tirar o Neres aqui, deixar o Neres aqui de fora. Bom, posicionar o Edenilson. Só que neste caso, a gente teria esses duelos aqui. Do Edenilson sendo o zagueiro pelo lado direito, o Camutanga centralizado, o Edu pelo lado esquerdo. Aqui ficaria mais equilibrado em termos de velocidade. Se o Matheus Silva tivesse dificuldade com o Eric Pulga, o Edenilson estaria na sobra. A gente poderia ter uma perda na hora que Jean Lucas fosse baixar para poder articular em questão de manipulação de marcação, porque o Jean Lucas é mais experiente, mais rodado, tem mais qualidade. Então, na hora que saísse para poder vir articular, o Edenilson poderia ter dificuldade na caça, por exemplo. Então, aqui você também perde nesse ponto. Mas você vai ganhar, por exemplo, na questão da velocidade, na dobra de marcação em cima de Eric Pulga. Então, quando essa bola chegasse em Pulga, você poderia ter um Eric para poder tirar o espaço de Pulga. Caso o Eric não chegasse, e quase que isso pode acontecer, você poderia ter o Edenilson fazendo a dobra também em Pulga, para fazer o salto, para poder dificultar o espaço, tirar o espaço dele. Por dentro, quando o Juba baixasse para poder articular e fugisse da marcação do Baralho, o próprio Baralho poderia vir para dobra. Então, acho que assim, teria mais a questão da falta de experiência de Edenilson num jogo grande, mas acho que te ganharia em outros predicados caso se optasse por Edenilson, certo? Então, isso que eu imagino pro confronto do Vitória contra o Bahia, principalmente com o Vitória defendendo, que eu imagino que deve ser um cenário que a gente vai ver durante muito tempo durante o jogo. Não acredito no Vitória que vai ter mais posse de bola, que vai construir um jogo vistoso. Não imagino isso. Eu imagino nesse cenário aqui. Do Vitória com a linha mais baixa, esperando o Bahia aí muitas vezes, dando a bola pro Bahia, para sair no contra-ataque, sair numa bola parada.
com o Bahia sendo esse cara mais protagonista com posse de bola e realmente empurrando Vitória contra o sua linha defensiva. Pelo lado esquerdo, acho que Roman e Ramon é um duelo mais equilibrado em termos de marcação. Edu e Ademir. Ademir não tá na melhor das fases dele. Então acho que o Vitória, pelo lado esquerdo, consegue ter alguma vantagem, inclusive. E aí talvez seja o grande mapa da mina do Vitória para este jogo. É justamente o lado esquerdo. Por que eu digo lado esquerdo? Ramon, embora seja um lateral, que o último terço dele é terrível, ele muitas vezes não consegue concluir a jogada e quando conclui não tem qualidade, não tem refino técnico para concluir, mas é um cara de muita força física. É um cara que ataca espaço, incomoda o lateral adversário, principalmente quando ele está no apoio. Ademir e Edu, eu acho que eles conseguem, pela fase de Ademir, acho que o Edu consegue fazer um bom trabalho. E o Emanuel Martinez é o motorzinho. Então você vai ter um confronto, Everton Ribeiro e Emanuel Martinez. Eu acho que aqui é um confronto que vai ser um confronto mais chato durante o jogo. Everton Ribeiro gosta de esconder a bola, é um bom jogador, fato. Mas o Emanuel Martinez é um cara que tem crescimento, que se movimenta, que marca, que tem a raça argentina, ele vai pro combate, ele não espera o adversário. Então o Everton Ribeiro vai ter um cara que vai o tempo todo tá caçando ele durante o jogo. E quando tiver a bola, Emanuel Martinez tem qualidade para botar uma bola em velocidade para Mateuzinho, para botar uma bola em velocidade para Ramon. E aí você vai ter um time do Bahia, o Roman, que não é um grande marcador. Você tem um Gabriel Xavier, que também não é um zagueiro rápido, um zagueiro dos mais rápidos, contra o Ramon, o Mateuzinho, o Renato Kaiser atacando espaço. Então acho que fosse para apostar na grande jogada pro Vitória para este clássico, seria pelo lado esquerdo, com Ramon, Edu, Martinez e Mateuzinho. Esse quarteto aqui recuperando a bola. Se o lado direito do Bahia é um lado que eu acho que o Vitória vai ter mais dificuldade, pelo lado esquerdo, eu acho que o Vitória vai ter mais condições de ganhar mais duelos e ter o espaço para contragolpear. Só que tudo isso o Vitória vai precisar ser assertivo, algo que não tem sido. A transição do Vitória não tem sido boa. E aí o papel de Kaiser tá o tempo todo na vigilância de Azevedo, o tempo todo esperto para poder atacar espaço, o tempo todo esperto para poder perceber a brecha, porque na hora que o Bahia atacar, ele vai atacar com muita gente, mas na hora que defender, vai defender com pouca. Escapou da primeira pressão do Bahia, o Vitória vai ter campo. Na hora precisa escapar da primeira pressão. O Bahia subiu, pressionou, o Vitória precisa escapar da primeira pressão. Algo muito positivo que o Vitória tem feito nessa temporada, a pressão pós-perda, ou seja, quando o Vitória perde a bola, o Vitória já pressiona de imediato. E isso era um problema nos outros Bavis. Esse ano não. Esse ano, se o Vitória entrar ligado, com a chave ligada, eu acho que o Vitória tem muito a duelar, recuperar a bola no campo ofensivo e quem sabe até a gente seja surpreendido com o Vitória que dá até de posse de bola pro Bahia, mas que de repente ganha algumas bolinhas ali no campo ofensivo e aí parta pro carro-chefe de Jair, que é o ataque rápido, que é o jogo que não demora muito para poder construir. Pegou, recuperou a bola, acelerou nas costas. Então acho que o Bavi vai passar muito por isso. O Bahia com muita posse, o Vitória com a linha mais baixa, o Vitória acelerando quando puder, pressionando o Bahia em algumas situações e em outras deixando o Bahia vir mais para articulação. Mas eu acho que é um Bavi que não é um Bavi que a gente já viu momentos do Bahia muito superior ao Vitória. Nessa vez não. Acho que dá pra gente competir bem, competir inclusive imaginando que a gente possa vencer na Fonte Nova. Tô particularmente confiante para esse clássico porque tive ali um duelo de Rogério Ceni e Jair em momentos muito diferentes, né? Esse tipo de partida para Jair é o tipo de partida que ele se sente confortável. Ele não é favorito, ele não é o time de maior investimento. É um jogo que vai precisar de muita pegada, de muita marcação, de muita intensidade, de guerra realmente, guerra em campo, guerra em campo. De um jogo mais picado, de um jogo mais chato, de mais faltinha, falta tática, mais falado. Então, esse tipo de jogo é o jogo que Jair Ventura mostrou ano passado que ele tem total condição de ganhar. Jogo mais da estratégia. E Rogério Ceni não tá nos melhores momentos do Bahia. Então, eu vejo com a boa possibilidade do Vitória fazer um bom jogo diante do Bahia no sábado. Certo?
Agora eu vou ler os comentários de vocês. Peço para que você deixe o like, peço para que você compartilhe o link desta live, desse vídeo também, porque afinal de contas, o pessoal da live, estamos gravando esse vídeo agora, certo? Então, portanto, deixa aí seu like, compartilha também para poder ajudar a fortalecer. E é isso. Acho que o Bavi vai caminhar muito por isso. Agora eu vou ler os comentários de vocês.